Olá, alunos, olá, alunas do Magistrar. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli, sou professora de Direito Empresarial. Sejam todos bem-vindos a esse nosso curso regular de preparação para o Exame Nacional da Magistratura, o ENAM. Esse curso a gente pensou no formato em que a gente vai fazer a análise de questões que já foram aplicadas pela FGV e, com base nessa análise de questões, a gente vai destrinchar aí a matéria, o conteúdo programático da matéria, no caso do direito empresarial. Essa forma de estudo, ela se torna muito interessante porque a gente consegue analisar o estilo da banca, saber como que a banca costuma cobrar, qual é a forma de aprofundar ou não naquele determinado conteúdo, e com isso a gente tem um aprendizado aí um pouquinho mais leve, um pouquinho menos, como é que eu digo assim, menos repetitivo do que vocês estão acostumados aí, muitas vezes só com aquela parte de matéria. Através da análise de questões, a gente consegue deixar o estudo um pouquinho mais leve. Nós vamos ter, pessoal, 10 encontros de direito empresarial. Então, nós vamos ter 10 aulas para poder dividir aí todo o conteúdo de direito empresarial. E eu começo essa nossa aula de hoje falando sobre o que eu chamo de teoria geral do direito empresarial. O que é a teoria geral? São os conceitos base, né, os conceitos basilares de toda e qualquer atividade empresária, tudo que uma atividade empresária tem que ter. E a gente vai começar pelo conceito que define o que é direito empresarial ou não, o conceito que define se eu estou ou não no campo de estudos do direito empresarial, que é o conceito de empresa. O conceito de empresa, ele substitui o antigo conceito de comércio, que é o que dava base, que também era chamado de direito comercial até 2002, né? Até a entrada em vigor, na verdade, até janeiro de 2003, né? Até quando o Código Civil de 2003 entra em vigor, abandonando a antiga teoria francesa dos atos de comércio, que dava sustento, né? Que era o sustentáculo teórico do Código Comercial de 1850. A partir de 2002, a gente traz para o direito brasileiro a teoria italiana da empresa. Eu coloquei aí para vocês uma questão até bastante antiga, de 2008, né, da FGV, da Secretaria de Fazenda do Rio, prova de fiscal de rendas, apenas para vocês verem que quando o assunto é teoria da empresa, é conceito de empresa de forma isolada, a questão costuma ser bem simplesinha, né? Ele coloca assim: pela teoria da empresa, adotada pelo novo Código Civil, ele ainda estava chamando o código de novo Código Civil, pode-se afirmar que o principal elemento da sociedade empresarial é... Então, o que é um elemento que vai, de fato, definir a atividade empresária dos demais? Trabalho, capital, organização, ativo permanente e o maquinário. Vejam, quando eu olho aqui as opções que ele traz para a gente, nenhuma dessas, né, é o que define, nenhuma dessas vai estar como centro da definição do que é uma atividade empresária ou não. Porque a definição da atividade empresária está no caput do artigo 966, assim como no seu parágrafo único. O caput diz: considera-se empresário quem pratica profissionalmente, aí vem o conceito de empresa, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, aqui, dentro do que ele traz para a gente aqui nas 5 alternativas, o que está no conceito legal é a organização, porque ele não está falando de atividade econômica, né, separada. Ele está falando aqui, o único que tem é organização. Então, atividade econômica organizada, produção ou circulação de bens ou serviços, e que não seja uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, porque eu tenho que lembrar também da existência do parágrafo único do artigo 966. Então, trabalho não é o que define. Capital também não está aqui no bojo do artigo 966, que eu acabei de fazer a leitura com vocês. A organização é o único dos elementos aqui presentes nas alternativas que, de fato, está no caput do 966, que é a definição do que seja empresa.
Então, empresa, pessoal, é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços e que não seja atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária. Então, o que define aqui o elemento, né, para ter uma atividade empresarial é o elemento organização, letra C. Tá? Conceito de empresa, assim, de atividade de empresa, de atividade empresarial na FGV, nas provas da FGV, a gente não tem visto com muita frequência. Não que você não precise saber, mas a gente não tem visto com muita frequência. Agora, o assunto importantíssimo: microempresa e empresa de pequeno porte. As atividades que são de menor porte econômico e que lá em 88, na Constituição de 1988, o legislador já mandava que a gente desse tratamento diferenciado. Né? A Constituição de 88 já falava sobre a necessidade de você tratar de forma diferenciada as atividades econômicas de menor porte, as atividades econômicas organizadas de menor porte, atividade empresarial que tenha um porte menor, né? Em 2006, a gente teve a aprovação do Estatuto da Microempresa, Lei Complementar 123 de 2006. Então, o que rege a atividade de pequeno porte, atividade empresária de pequeno porte, é a Lei Complementar 123 de 2006. Um dos pontos extremamente importantes sobre a Lei Complementar é o enquadramento como ME ou EPP, que a gente vai ter no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Até o dia de hoje, que você estiver assistindo essa aula, o enquadramento é de 0 a 360 mil reais de faturamento anual bruto, aliás, de receita anual bruto, microempresa. De 360 mil reais e 1 centavo a 4 milhões e 800 mil de receita anual bruta, empresa de pequeno porte. Então, a gente tem um enquadramento ali, né, o faturamento bruto como critério objetivo de enquadramento. A gente tem no parágrafo 4º do artigo 3º um rol de situações que, mesmo tendo esse faturamento, impedem uma determinada atividade empresária de ser considerada como ME ou EPP. Por exemplo, as sociedades anônimas não podem ser microempresa nem empresa de pequeno porte, então é importante observar também. E no decorrer da lei, a gente tem muitas situações ali que são colocadas, né, de vantagem, de tratamento diferenciado, a questão tributária, etc. E tal. E aí, pessoal, no primeiro Exame Nacional da Magistratura, foi cobrado sobre Estatuto da Microempresa. E aí, observem, e isso me chama a atenção, eu já venho falando isso desde os nossos primeiros preparatórios para o ENAM, que a FGV, ela tem uma certa característica de tentar observar, assim, qual é o cargo que o meu concurso está, que a pessoa está fazendo aquele concurso. E ela tenta focar um pouco relacionado com o cargo. E aí, vocês observam que aqui vai estar ligado a questão de acesso à justiça, a pergunta em relação à microempresa, empresa de pequeno porte. Ou seja, ligado a uma situação, né, voltada para a análise da magistratura. Então, ele perguntava aqui: a Lei Complementar número 123 de 2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. No bojo do tratamento simplificado, favorecido e diferenciado para as micro e pequenas empresas está o acesso à justiça. Sobre o princípio do acesso à justiça, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: é facultado ao empregador de microempresa ou empresa de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que eles não possuam vínculo trabalhista ou societário. Aqui ele está falando sobre depoimentos pessoais de microempresa e empresa de pequeno porte, e que possam, né, ter essa participação na Justiça do Trabalho. Pessoal, esse aqui é exatamente o texto do artigo 54 da Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto da Microempresa. É a reprodução exata do artigo 54, que permite que na Justiça do Trabalho, microempresas e empresas de pequeno porte se façam representar por pessoas, mesmo que não tenham vínculo empregatício, mas que conheçam dos fatos ali narrados, né, na reclamação trabalhista. Então, é a possibilidade de você substituir o empregador, né, no depoimento pessoal, por alguém que, de fato, conheça os fatos que estão embasando o pedido na Justiça do Trabalho. Então, a afirmativa 1, correta.
2. As microempresas e empresas de pequeno porte são admitidas a propor ação perante o juizado especial cível, assim como as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, e podem ser partes como autoras no juizado especial federal. Esse dispositivo, né, da Lei Complementar 123 de 2006, ele tem tudo a ver com a questão do juizado especial, né? O juizado especial lá, a Lei 9.099 de 95, ela foi pensada como a lei que vai dar essa justiça mais célere, mais rápida, seguindo aí o princípio da oralidade, assim vai. E aí, o artigo 74 que vai falar, né, o artigo 74 da Lei Complementar 123 de 2006 é onde começa exatamente essa parte do acesso à justiça, né? No artigo 74 começa o capítulo 12 do Estatuto da Microempresa, e ele começa falando sobre essa questão do acesso à justiça. Então, o artigo 74, ele fala, aplica-se às microempresas e a empresas de pequeno porte, que trata essa lei complementar, o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.099, que é o juizado especial, e o inciso 1º do caput do artigo 6º da Lei 10.259 de 2001, que é o juizado especial federal, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponente de ação perante o juizado especial, excluindo os cessionários de direito da pessoa jurídica. Então, se você tinha lá uma microempresa, né, e ela foi, por exemplo, adquirida por incorporação societária por uma outra PJ, e essa outra PJ não é microempresa, empresa de pequeno porte, e ela se tornou cessionária dos direitos da que era microempresa. Essa cessionária, ela não vai ter, essa nova pessoa jurídica, né, que absorveu, ela não vai ter o direito de usar os juizados especiais, mas as microempresas e empresas de pequeno porte, sim, elas podem ser autoras, né? Elas podem ajuizar a ação pelo juizado especial e aí se valer, né, dos benefícios da assistência, caso não haja recurso, não tem pagamento de custas, não tem pagamento de sucumbência e todas as vantagens, pelo menos que estão na lei, dadas para o juizado para uso do juizado especial civil e também do juizado especial federal. Então, a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3. O Poder Judiciário, especialmente por meio do Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça, implementarão medidas para disseminar o tratamento diferenciado favorecido às microempresas de pequeno porte em suas respectivas áreas de competência. Reprodução exata aqui do artigo 74A. Esse artigo 74A, ele foi incluído no Estatuto da Microempresa através da Lei Complementar 147 de 2014. Essa Lei Complementar 147 de 2014, pessoal, ela fez muitas mudanças importantes para as microempresas e empresas de pequeno porte. Trouxe mudanças, por exemplo, lá na Lei de Falência e Recuperação, essa Lei Complementar 147 que criou uma classe específica para microempresa e empresas de pequeno porte, no caso de Assembleia Geral de Credores. Essa lei, por exemplo, ela também modificou muito o plano especial de microempresa, empresas de pequeno porte, lá na 11.101. Então, ela é uma lei que aperfeiçoou bastante esse tratamento favorecido, né, para as microempresas e empresas de pequeno porte. E deu esse recado aqui, né, dizendo que o Conselho Nacional de Justiça tem que trazer medidas para implementar de forma mais objetiva esse acesso à justiça das microempresas e empresas de pequeno porte. Basicamente, o que ele quer dizer é que as microempresas precisam ter, às vezes, até tratamentos que a gente dá para as pessoas físicas, né, de acesso à justiça. E aí, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é mérito de processo civil, acesso à justiça tem que ser bem mais do que acesso ao poder judiciário, né? Mas essas medidas ainda estão acontecendo com o passar do tempo. Pessoal, então vamos lá, ó. Todas as afirmativas são verdadeiras, muito texto de lei, vocês veem que a afirmativa 1 e a 3 são reprodução do texto de lei, a 4 é quase uma reprodução, só que ele pega ali e substitui alguma coisinha, referência que ele faz à lei dos juizados especiais e tudo, ele substitui por texto, né? Então, muito texto de lei aqui e todas as afirmativas estão corretas. Está correto o que se afirma em 1, 2 e 3. Todas as afirmativas estão corretas. A gente tem que observar que a primeira prova do ENAM, a FGV, ela fez uma certa mescla, né, entre questões
práticas, que ele trazia casos práticos e questões mais teóricas. Aqui uma questão 100% teórica e com resposta muito pautada em texto de lei, tá? Vamos lá. Seguindo essa nossa teoria geral, importantíssimo falarmos de empresário. O empresário, pelo mesmo 966 que eu já falei aqui, é quem exerce profissionalmente a empresa. Gente, ser empresário é exercer a atividade de empresa. Isso já dá a condição de empresário. Ou seja, é ter uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços e não ser uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária. E se for uma atividade intelectual, que você tenha o elemento de empresa, que é o parágrafo único do 966. Para ser empresário, não precisa estar registrado na junta comercial. O registro na junta comercial é uma condição de regularidade do exercício da atividade de empresário. Não é uma condição para classificação, para conceituação como empresário, tá? E aqui, nessa questão que foi aplicada em 2014, uma questão até um pouco mais antiga também, mas ela é bem emblemática, bem interessante, por isso que eu achei importante trazer para vocês uma questão de caso prático, né, que é um pouquinho do perfil da FGV, em que ele diz assim: Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa, ou seja, apesar de ser uma atividade intelectual, né, de natureza literária, que ele fala aqui, existe elemento de empresa. Então, se existe elemento de empresa, acabou. É atividade empresária, o Alfredo Chaves é empresário. Simples assim. Mesmo sendo atividade intelectual, havendo o elemento de empresa, a pessoa é empresária, porque exerce profissionalmente aquela atividade. Eu tenho dito aos alunos, né, da FGV, que vão se preparar com provas da FGV, que não precisa se preocupar com o que é ou não é elemento de empresa, porque é isso que a FGV faz. Eles colocam aí, ó, o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Ele não está querendo que você entre na discussão do que é, o que não é elemento de empresa. Ele está dizendo, tem elemento de empresa. Então, pronto, acabou. Tem elemento de empresa, é atividade empresária, o camarada que a exerce profissionalmente é empresário. E mais, ó, não há registro da atividade por parte de Alfredo em nenhum órgão público. Não é isso que faz ele ser empresário. Nesse caso, ele vai ser um empresário irregular, porque ele tem atividade de empresa e não registrou. Mas não é isso que conceitua. E aqui ele vai perguntar para a gente, ó, com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Letra A, Alfredo Chaves não é empresário porque exerce atividade intelectual de natureza literária, só que tem elemento de empresa, então ele é empresário. Alfredo Chaves não é empresário porque não possui registro, errado. Considera-se empresário quem pratica a empresa. O 967 vem e fala, é obrigatória a inscrição do empresário. Então, ele diz que a inscrição é um elemento de regularidade, não de conceituação. Alfredo Chaves será empresário após sua inscrição na junta. A B e C são quase iguais, né? Não é. A inscrição é condição de regularidade para os empresários em geral. Só o rural que é diferente, que eu vou falar dele daqui a alguns minutinhos. D. Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Se fosse uma atividade não organizada, não seria empresário. Porque para ser empresário, o elemento é a organização. Eu acabei de explicar para vocês na primeira questão. A organização é o elemento, é um dos elementos chaves de você conceituar como empresa. Atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços e que não seja atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária. Sobrou para a gente a letra E, né? Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Perfeito. O que o define como empresário não é a inscrição, é apenas a sua caracterização, ok? Voltamos a mais uma questão que foi aplicada no primeiro Exame Nacional da Magistratura, e eu comentei na época da prova que, na verdade, essa questão ela era até, eu diria, mais de direito civil do que direito empresarial. Ela está falando mais sobre o efeito de uma emancipação, do que é ou não questão de capacidade, maioridade, capacidade, né, do que propriamente dito direito empresarial. Mas ele foca aqui no artigo 972. Então, o conceito de empresário é quem exerce atividade empresária, ponto final.
O 972 vai dizer para a gente que pode ser empresário quem estiver em pleno gozo da capacidade civil e não ser legalmente impedido. Pleno gozo da capacidade civil, gente. Ele não está dizendo que para ser empresário tem que ser maior de idade, maior de 18 anos. Não. Ele diz que tem que ter a plena capacidade civil. Aí eu vou lá para o artigo 5º do Código Civil e vejo quem são os plenamente capazes, né? Os plenamente capazes. E aí eu tenho no parágrafo único do artigo 5º quem são aqueles que, mesmo não atingindo a maioridade, né, o artigo 5º fala que vai ser plenamente capazes os maiores de 18 anos. Só que eu tenho no parágrafo único aqueles que não atingiram a maioridade, não têm mais de 18 anos, mas são plenamente capazes. E entre eles eu encontro quem? Os emancipados. E aí vem, ó, Helena, em 5 de março de 2024, completou 16 anos e foi emancipada. Perfeito, foi emancipada. Se ela é emancipada, eu não posso dizer que ela é maior de 18 anos, ela não pulou etapas. Mas o emancipado, ele tem a plena capacidade civil. Se tem a plena capacidade civil, atinge o requisito do 972 para ser empresário, tá? Agora, almeja ter sua própria fonte de renda, ingressando no ramo de venda de eletrônicos. Neste cenário, acerca da capacidade de Helena para exercer atividade empresária, assinale a afirmativa correta. Ela é plenamente capaz, gente, ela pode exercer em seu próprio nome de forma direta, né? Helena poderá exercer atividade empresária, pois está em pleno gozo da capacidade civil. Letra A, certíssimo. Aqui é tão fácil essa questão, né, que eu fico imaginando os alunos se prepararam, aquela, né, fundindo a cabeça, direito empresarial, aquela coisa que todo mundo detesta, aí chega e dá de cara com uma questão simples dessa. Simples. O 972 fala, estar em pleno gozo da capacidade civil. Os emancipados estão em pleno gozo da capacidade civil. Ponto final. Helena não poderá exercer, porque sua idade não permite, não é idade, é a plena capacidade. Helena não poderá exercer atividade considerando que é menor de idade, não está em pleno gozo. Aí, o que eu falei, essa letra C é direito civil. O emancipado está em pleno gozo da capacidade civil, gente, mesmo antes dos 18 anos. Helena poderá exercer atividade empresária desde que autorizada de forma específica por seus pais? Não. Não é maior de idade, mas tem a plena capacidade civil. Helena não poderá exercer atividade empresária de forma independente, mas poderá exercê-la desde que devidamente assistida por seus representantes legais. Não, ela é plenamente capaz. E aí, puxando o gancho dessa questão da capacidade, os incapazes, mas aí é incapaz. Um emancipado, ele está com a plena capacidade civil. Os incapazes, ou seja, menores de 18, que não foram emancipados, ou aqueles que possam estar com alguma questão de capacidade mental reduzida, e aí está com interdição, com curatela, eles vão poder continuar o exercício da atividade por eles exercida enquanto capaz. Então, aqueles que tinham, né, a plena capacidade civil, ele perdeu a capacidade, ele pode continuar a atividade. Em duas situações, quando houver uma incapacidade superveniente, daquele que se registrou como empresário, está lá bonitinho, mas ele teve algum acidente, alguma coisa que o fez perder a plena capacidade civil, ou então quando houver recebimento da condição de empresário por herança. Então, eu tenho uma pessoa que é incapaz, alguém morreu, alguém que era capaz, estava inscrito como empresário individual, faleceu, deixou a condição de empresário para um herdeiro incapaz, esse herdeiro pode continuar. Essa continuação, ela vai depender da autorização judicial, para que dê continuidade, né? E uma parte importante é que o patrimônio que esse incapaz possua ao tempo da perda da capacidade e que não esteja relacionado com o exercício da empresa, não ficará sujeito ao exercício. Obviamente, ele está falando aqui, gente, do empresário individual. O empresário individual, ele é uma pessoa física que se inscreve na junta comercial para exercer a atividade de empresa e não vai se tornar pessoa jurídica.
ele tem uma inscrição no CNPJ, e é isso que causa uma grandíssima confusão, apenas para fins tributários, para que ele faça a declaração de imposto de renda, para que ele formalize ali o patrimônio que vai ser utilizado no exercício da atividade empresária, através do seu cadastro no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Ele é equiparado às pessoas jurídicas para fins tributários e tão somente para fins tributários. Tá certo? Então, assim, o empresário individual é uma pessoa física. De 2019 em diante, o empresário individual está perdendo cada vez mais a sua utilidade prática. Porque se uma pessoa quer exercer atividade de empresa sem juntar-se a outra, sem fazer união de pessoas, ela tem hoje a sociedade limitada unipessoal. Então, a partir da criação da sociedade limitada unipessoal, que não exige capital mínimo, como era com a Eireli, você não tem mais nenhum sentido, né, de ser empresário individual. A não ser, por exemplo, que você seja um MEI, um microempreendedor individual, que aí obrigatoriamente tem que ser empresário individual, tem que ser pessoa física, ou alguma outra situação que a lei exija de pessoa física, por exemplo, se você quiser ter dispensa de realização de escrituração contábil, alguma coisa do gênero, que faz sentido você ser empresário individual. Então, essa questão está perdendo muito a utilidade prática, porque a gente não tem tanta utilização mais de empresário individual. Alguns minutinhos atrás eu falei que eu ia comentar a questão do rural, artigo 971, esse artigo tem uma redação muito ruim, que fala sobre a questão do rural, mas às vezes esse texto ruim você tem que focar nele, porque é o que vai ser cobrado na prova, como a gente viu nessa prova da FGV aí, aplicada em 2022, para o TRT, para a prova de analista judiciário, a TRT da 16ª região. Paulo Ramos explora em caráter permanente e profissional empresa rural, voltada para o beneficiamento de carnaúba. Considerando-se a condição de empresário rural de Paulo Ramos, é correto afirmar quanto ao registro na junta comercial que o empresário rural. Aí vem o 971. O 971 rural é uma exceção à regra geral dos empresários, porque o 971 fala que só vai ser empresário se fizer registro na junta comercial. Então, quando eu tenho um rural, ainda que ele atenda aquelas características de organização, de atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços, ele não vai ser considerado empresário. E se fizer a inscrição, que é facultativa, ele vai ficar equiparado aos empresários. Então, o 971 usa essa ideia de equiparação. Não dá para entender muito bem o que seria essa equiparação, mas vocês vão ver que a prova não te exige esse conhecimento. Ele fala assim, está obrigado à inscrição na junta comercial e caso não faça, será irregular? Não, porque ele é rural. Ele é uma exceção, ele está no 971. Os demais seria certo. Não está obrigado à inscrição na junta comercial, pois o dever de inscrição só se aplica à sociedade empresária rural. Não. A gente tem hoje, né, no texto do Código Civil, o parágrafo, deixa eu só conferir aqui, acho que é o parágrafo único do 971, mas a gente tem aqui sobre a questão da sociedade, que também não vai ser obrigatório. Isso, parágrafo único. Ele foi incluído... o parágrafo único do 971 é a questão de sociedade de futebol, né? É o parágrafo... Deixa eu ver qual que é o parágrafo aqui, que agora que fala da questão de sociedade de rural, que só também vai ser considerada como sociedade empresária se fizer registro na junta comercial, mas que também seria facultativa a inscrição na junta comercial para as sociedades. Então, aqui quando ele fala que, pois o dever de inscrição só se aplica à sociedade empresária rural, está errado. A sociedade rural também não tem obrigação de se inscrever na junta, só vai precisar se inscrever se quiser, só vai se inscrever se quiser. Letra C. Apenas está obrigado à inscrição na junta comercial caso seja enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. Não tem essa diferenciação. Não importa aqui, né, se for o faturamento, essa questão de faturamento, o rural está dispensado. Letra D. Não está obrigado à inscrição na junta comercial, mas se vier a fazê-lo, ficará equiparado ao empresário registrado para todos os fins de direito. Perfeito, é o 971, né? Quando o rural decide se inscrever, ele vai fazer a inscrição, é facultativo, mas ele, quando faz, ele passa a ficar equiparado ao empresário, e aí perde o benefício que ele teria, que seria a faculdade de se inscrever. Pessoal, essa questão da sociedade rural é o 984
tá? Só porque enquanto converso com vocês aqui, estou fazendo a leitura do código. A questão da sociedade é o 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício da atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do artigo 968, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis, caso em que, depois de inscrita, fique equiparado para os efeitos da sociedade empresária. Então, no caso tanto do rural, pessoa física, quanto de uma sociedade, não é obrigatória a inscrição na junta. Então, letra D, alternativa a ser marcada. Letra E, está obrigado à inscrição na junta comercial, mas aí ele é defeso pleitear enquadramento como microempresário ou empresário de pequeno porte, erradíssimo, né? Se ele faz a inscrição, primeiro que ele não está obrigado, e se ele faz, ele pode sim ser inscrito como microempresa, empresa de pequeno porte, sem qualquer problema. Bom, pessoal, sigamos, né? A partir do momento que eu tenho o empresário registrado, a partir do momento que eu tenho a atividade sendo exercida formalmente, eu preciso identificar esse empresário, eu preciso dar a esse sujeito que exerce a atividade empresária um elemento de identificação que é o nome empresarial. Aqui a gente tem uma questão da FGV que foi aplicada em 2023 para a prova de juiz do TJ de Goiás. Questão também que a FGV adora, que é essa questão com afirmativas, né, para você dizer se é verdadeiro ou falso e depois encontrar a alternativa que melhor se enquadra. Aí ele vem e coloca, acerca do nome empresarial, analise as afirmativas considerando V para verdadeira, F para falsa. Primeiro, o adquirente de estabelecimento empresarial, por ato intervivos ou causa-mortes, poderá continuar a usar a firma do alienante ou do de cujos antecedendo-a do que usar com a declaração sucessor de. Onde está errada essa afirmativa. Por que ela está errada? Porque você não tem essa possibilidade de sucessão no nome empresarial por causa-mortes. Gente, primeiro de tudo, o nome empresarial é direito da personalidade. Ele não pode ser alienado, ele não pode ser objeto de compra e venda, tá? Então, ele vem para a gente aqui e fala, né, o nome empresarial é vedada a alienação de um nome empresarial. Então, ele fala para a gente, o artigo 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Caput. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação sucessor. Então, não existe essa possibilidade de adquirente causa-mortes, de se for uma transferência de estabelecimento por herança, você ter essa utilização do nome anterior. Errado. 2. A denominação da sociedade limitada deve designar o objeto social, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios, desde que seja fundador ou que haja concorrido para o bom êxito da formação da sociedade. Aqui ele quer te confundir, né, o nome empresarial da limitada com o da sociedade anônima. Porque, gente, nome empresarial de limitada, as regras são no 1158. Nome empresarial de anônima, as regras são no 1160, que foi modificado em 2002, tá? As regras de sociedade anônima. De limitada permanece a mesma. Parágrafo 2º do 1158, a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parou aí. Essa história do nome do sócio que tenha sido um fundador ou que tenha contribuído para o bom êxito da empresa, está no parágrafo único do 1160, que está nas regras de nome empresarial de sociedade anônima. Não é caso para a sociedade limitada. Então, a 2 também está errada. 3. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Gente, aqui é o artigo 1168, cópia, reprodução do artigo 1168, certinho do Código Civil. Por quê? O nome existe para identificar o sujeito que exerce a empresa, o empresário ou a sociedade empresária, enquanto ele estiver exercendo a atividade. Acabou, encerrou, não tem mais, quer cancelar, vai ser cancelado a qualquer momento a requerimento do interessado, ok? Então, a afirmativa 1 está falsa, a 2 está falsa, a 3 está verdadeira. Está correto o que se afirma em somente 3. Letra B de bola era a alternativa a ser marcada aqui, certo? Bom, então, quando eu falo de exercício da atividade empresária, eu tenho 2 elementos obrigatórios
que vão estar necessariamente presentes no exercício da atividade de empresa. O nome empresarial, e o segundo é o quê? Estabelecimento empresarial. De acordo com o artigo 1142 do Código Civil, o estabelecimento empresarial é o complexo de bens, é o conjunto de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. A gente nunca teve dúvidas, né, que o estabelecimento empresarial é bem, é conjunto patrimonial, mas a gente tinha, às vezes, algumas rusgas, né, em relação ao conceito anterior de estabelecimento comercial, que estava ligado ao local, à estrutura física. Quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, já foi pensando na modernidade, no conjunto patrimonial e não em local. Em 2022, a gente passou, né, a lei 14.382, ela incluiu 3 parágrafos aqui no artigo 1142, para tirar de vez qualquer possibilidade de você não entender que o estabelecimento é conjunto de bens e não é local, não é sede, não é local onde você exerce atividade, não é sede administrativa, porque ele trouxe os parágrafos dizendo: estabelecimento não se confunde com local onde exerce atividade, que poderá ser físico ou virtual. Quando o local onde exerce atividade for físico, a fixação de horário depende do município, é o parágrafo 3º. Né? Ele fala que quando o local for virtual, o endereço para fins de registro, que é a sede, poderá ser o endereço do empresário individual ou de algum sócio da sociedade empresária. Então, ele veio em 2022, legislador, e acabou, né, com qualquer dúvida em relação a isso. Agora, gente, o que é o assunto principal de estabelecimento empresarial? Contrato de trespasse. Contrato que tenha por objeto a alienação, o arrendamento, o usufruto de um estabelecimento empresarial. A gente tem aí as regras de produção de efeitos perante terceiros, presentes no artigo 1144 e 1145, e depois eu tenho as regras de produção de efeito 1146, 1148, 1149, e também a questão do efeito interno de não concorrência entre adquirente e alienante, que está no artigo 1147 do Código Civil. Aqui a gente vai ver que eu tive, né, uma prova recente aí de 2024 da Câmara de Fortaleza, para advogado da Câmara de Fortaleza, que a FGV aplicou, e ela diz assim a questão: em julho de 2023, o restaurante e bar Quixadá Limitada, representado pela sua sócia e administradora Adísia Anísio, adquiriu o estabelecimento empresarial do restaurante e bar Crato Limitada, representado pela sua sócia e administradora Joyce Alencar. Então, eu tinha aqui o Bar Crato Limitado, era o proprietário do estabelecimento, e vendeu para outra PJ, Restaurante e Bar Quixadá Limitado. A Dízia procura consultoria jurídica, afirmando que durante a negociação lhe foram apresentados alguns débitos, os quais não lhe impediram de prosseguir na aquisição, pois totalizavam a importância de aproximadamente R$20 mil. Contudo, segundo a Dízia, a partir de dezembro de 2023, passou a ter conhecimento de débitos que haviam sido contabilizados. Por Joyce, porém não mencionados, totalizando R$120 mil. Gente, eu poderia até entrar aqui lá para o direito civil e falar que o negócio entre elas seria nulo, porque houve dolo, houve dolo por omissão, as informações foram omitidas, etc. e tal. Para a questão do direito empresarial, do contrato de trespasse, pouco importa se foi informado ou não foi informado esses débitos. Para o direito empresarial, o que importa para que o adquirente do estabelecimento adquira também os débitos, o que importa é o que está aqui, ó, que os débitos estavam legalmente contabilizados, que é o que está no artigo 1146 do Código Civil. Então, se não foi informado ou não foi informado, isso pode ser uma situação utilizada por eles para tentar, talvez, anular a compra e venda aí com base nas regras do direito civil, com base no dolo. Mas, para fins dos efeitos do trespasse perante terceiros, se houve essa informação ou não, não faz diferença. Então, vamos lá. Em relação à situação descrita por Adízia, assinale a afirmativa correta. Letra A. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento empresarial depende do consentimento dos credores, de modo expresso em 60 dias a contar da sua notificação. Aqui é o artigo 1146 do Código Civil, que vai dizer para a gente assim, 1145. Se ao alienante não restarem bem suficiente, a eficácia do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento deste, de modo expresso ou tácito,
em 30 dias a partir da sua notificação. Então, 2 erros, né? Não é só expresso o consentimento, ele pode ser tácito, e é a partir de 30 dias da notificação e não a partir de 60. Letra B. No trespasso do estabelecimento empresarial pertencente ao restaurante Barcrato, o adquirente é irresponsável pelos valores não mencionados por Joyce, mesmo que contabilizados. Isso não existe. O 1146 é claro, o adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores ao transferente, desde que regularmente contabilizados. Não é informado ou não. Cabe ao adquirente, né, cabe a quem vai adquirir o estabelecimento, pedir a exibição dos livros. Pedir, olha, eu só vou comprar se você me apresentar todos os seus livros contábeis. Senão, eu não compro. Senão, eu não tenho interesse em adquirir. Certo? Letra C. O contrato de alienação do estabelecimento empresarial pertencente ao restaurante Barcrato só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Perfeito. Letra C está certo. Artigo 1144. Tem que fazer o registro na junta comercial do contrato de trespasse e tem que fazer também, pessoal, a publicação do contrato de trespasse. Então, tem que fazer o registro do contrato de trespasse na junta comercial e também tem que fazer a publicação. Isso são efeitos perante terceiros, como a letra C está dizendo. Esses requisitos são de produção de efeitos perante terceiros. Não é uma produção de efeitos entre alienante e adquirente. É uma produção de efeitos perante terceiros, só depois de averbar. Letra D. Em regra geral, a transferência do estabelecimento não gera subrogação do adquirente nos contratos estipulados para sua exploração, se não tiverem caráter pessoal. Exatamente ao contrário disso. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente, salvo se tiverem caráter pessoal. Então, é o contrário. A regra é que vai haver a subrogação dos contratos para o adquirente. Então, o adquirente passa a ser a parte contratual. Por fim, letra E, o estabelecimento empresarial se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, assim o trespasse conduz necessariamente à alteração do domicílio profissional. Aí é o que eu expliquei para vocês há alguns minutinhos, né? O parágrafo 1º do 1142, ele tratou de acabar com qualquer dúvida a esse respeito, dizendo o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade. Não se confunde com o local onde se exerce a atividade. Então, está errado, né? A regra é que o estabelecimento é uma coisa e o local onde se exerce a atividade é outra. Estabelecimento é o conjunto de bens. Estabelecimento é o conjunto de bens. Bom, pessoal, ainda dentro dessa nossa teoria geral, tem 2 assuntos que eu quero falar com vocês, que são assuntos que todo mundo detesta, né? Mas que faz parte do estudo e está lá presente, né, no edital, esteve presente no edital da prova do Enem, que é a questão da registro empresarial e escrituração contábil. Registro empresarial é condição de regularidade, você fazer na junta comercial. O registro, ele está tratado pela Lei 8934 de 94. Quem faz efetiva o registro é a junta comercial. E a junta comercial, ela vai ter que analisar a forma do ato, né? A junta comercial, ela pode negar registro quando ele não atingir corretamente a sua formalidade. Então, Lei 8934 dita as regras a respeito do registro empresarial. Eu trouxe para vocês aí, essa questão de auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Minas, que foi aplicada em 2023, que dizia assim: os sócios da sociedade empresária Refrigeração Pedras de Maria da Cruz Limitada, enquadrada como microempresa, aprovaram por unanimidade a alteração contratual que aumentou o capital. A integralização das cotas subscritas pelo sócio Montezuma, casado sob o regime da comunhão parcial, foi realizada mediante incorporação do imóvel à sociedade por instrumento particular. Ao ser submetido à alteração contratual para arquivamento na junta, o julgador singular colocou o processo em exigência sob a justificativa de ausência de outorga uxória por parte do cônjuge de Montezuma no instrumento particular. Considerando esses fatos e as disposições da legislação sobre o registro empresarial, assinale a afirmativa correta. Gente, olha só. Artigo 35 da Lei 8934 de 94. Não podem ser arquivados. Aí vem.
Inciso 7º. Os contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis à sociedade por instrumento particular, quando do instrumento não constar. Letra B. A outorga uxória ou marital quando necessária. E aí, quando eu vou para o Código Civil, artigo 1400 e acho que é o 47, 1447, no caso de um regime de bens, né, de comunhão parcial, artigo 1467, isso, 1647, gente, perdão, 1647. Ele vai dizer que no regime da comunhão parcial, quando você tem alienação de bens imóveis, quando você tem oneração de bens imóveis, é preciso a outorga. É preciso a outorga. Então, se não foi feita a outorga, artigo 1647, ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus reais bens imóveis. Gente, quando eu estou utilizando um bem imóvel para fazer incorporação de capital, eu estou alienando. Isso é alienar, porque eu estou transferindo o imóvel do bem particular do sócio, pessoa física, para a pessoa jurídica. Então, essa exigência está correta. Se você não teve a outorga, a junta comercial está faltando formalidade, ela não pode fazer esse arquivamento e quando ele faz essa exigência, dá o prazo para que seja cumprido, está correto. Letra A exigência formulada está correta, pois não pode ser arquivada a incorporação de imóveis à sociedade por instrumento particular sem outorga uxória em favor de Montezuma diante do regime de bens do seu casamento. Perfeito. O que a FGV quis fazer aqui, gente? Confundir os candidatos. O que a FGV quis foi confundir os candidatos na questão de empresário individual, que quando ele é casado e ele precisa ali movimentar o patrimônio afeto ao exercício da atividade empresária, aí ele vai ter a liberdade para poder fazer transferência de patrimônio de forma livre. Por quê? Porque, nesse caso, o empresário individual, ele é uma pessoa física, como eu expliquei nessa aula de hoje aqui para vocês, mas ele tem o patrimônio que ele utiliza para o exercício da atividade empresária. Ele tem o patrimônio que muitas vezes ele precisa movimentar para o exercício da atividade empresária. Então, esse empresário, né, ele pode livremente, mas é um empresário individual. Artigo 978. O empresário casado pode, sem a necessidade de outorga, qualquer que seja o regime de bens, alienar os bens que integrem o patrimônio da atividade empresária ou gravá-los de ônus real. Mas aqui eu estou falando de empresário individual, pessoa física. É para ele que se aplica essa regra do 978. No caso de incorporação de capital social, de você fazer integralização de capital social através de incorporação de bens imóveis, se o sócio é casado, ele vai precisar, sim, da outorga. Aí, artigo 35, inciso 7º, a linha B, como eu disse para vocês. Então, o que a FGV quis aqui foi confundir os candidatos em relação a essa situação do empresário individual. Tá? E a gente tem até enunciado das jornadas de direito comercial que fala que o 978 ele é direcionado para o empresário individual e só. Então, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, e eu estou fazendo integralização, a exigência da junta estava perfeita e correta. A exigência está correta, pois é necessária a outorga uxória em favor de Montezuma, qualquer que seja o regime de bens de casamento para o efeito de incorporação. Não, na separação absoluta, não seria. Se você tivesse na separação absoluta de bens, não precisaria da outorga. Porque ele fala que tem que seguir a Lei Civil 1647. É só para o regime da comunhão. No caso do regime da separação obrigatória, não é exigida a outorga. Letra D, a exigência não está correta, pois as microempresas podem ter imóveis incorporados, isso não existe. Letra E, a exigência formulada está correta, pois todo aumento de capital que envolva integralização com incorporação deve estar acompanhada da outorga uxória apenas se o casamento for no regime da comunhão universal ou comunhão parcial. Na verdade, somente no caso da separação absoluta, não tem necessidade. No caso, você tem que ter aí, porque o regime de bens exige, tá certo? Gente,
Lei 8934 de 94, a FGV costuma cobrar, muitas vezes, memorizados, artigos, né? Eu acho que a parte importante aqui de registro estaria talvez ligado a nome empresarial, a alteração que foi feita pela 14.195 de 2021, que fala que a junta comercial ela só não pode agora registrar outra sociedade ou empresário que tenha nome idêntico ao outro já existente. A Lei 14.191 tirou a análise de semelhança em relação a registros de nomes empresariais que a junta comercial poderia fazer. Agora não pode mais. Bom, para a gente poder finalizar essa nossa primeira aula de teoria geral, vamos falar sobre escrituração contábil, questão aí da FGV de 2023, aplicada na prova de juiz substituto do TJ de Goiás. E aí ele está falando sobre questão de sigilo de livros, né? Ele fala assim, nos autos da ação de reparação civil movida pela sociedade empresária na 20ª Vara Civil da Comarca de Jataí, Goiás, em face do ex-administrador por desvio de recurso de patrimônio da pessoa jurídica, foi deferida exibição integral pelo réu dos livros e outros instrumentos de escrituração da sociedade. Então, você está discutindo a administração à conta de outrem, porque é um administrador da sociedade que fazia a gestão da pessoa jurídica. O réu se recusou a cumprir o mandato sob a alegação de sigilo dos livros de instrumentação, de instrumentos de escrituração, não se tratar de hipótese de exibição integral dos livros e por estes não poderem ser apresentados por estarem em outro local, porque o livro está lá em Aragarças, Goiás. Considerados os fatos narrados e as disposições legais sobre a matéria, é correto afirmar que... Pessoal, quando eu estou na questão de exibição de livros, primeiro de tudo, eu tenho no Código Civil o artigo 1190 até o 1193, que fala sobre essa situação de exibição de livros contábeis. De fato, a princípio, os livros são sigilosos, conforme está no artigo 1190. Ressalvados os casos previstos em lei, o juiz não pode autorizar. Mas no 1191, ele vem e fala, o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros contábeis para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outra em caso de falência. Então, pronto. Se a discussão é sobre o administrador da sociedade, ele se enquadra no 1191, em que é possível exigir a apresentação dos livros contábeis. E aí vem, né, o parágrafo 2º do artigo 1100, desse mesmo artigo 1191, fala assim, achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame perante o respectivo juiz. Então, basta o juiz pedir para o juiz, né, no caso da questão, o juiz de Aragarças, para fazer a exibição lá, e vai fazer feito onde o livro se encontra. Simples assim. Então, nenhum dos argumentos apresentados pelo réu aqui é plausível. Além disso, a gente pode também, quando fala sobre exibição de livros e eficácia probatória de livros contábeis, a gente pode falar também do CPC, tá, gente? Artigo 420, 419 do CPC fala sobre essa questão de eficácia probatória dos livros contábeis, mas aqui nem vai ser muito o caso, né? Então, vamos lá. Procedem todas as alegações do réu diante da proteção ao sigilo dos conteúdos dos livros? Não, não procede. Regra é que não poderia ser exibido, mas ele está justamente nas exceções de exibição do artigo 1191. Procede a alegação de impedimento de retirada do livro do local? Também não, porque quando não está no mesmo local, é um artigo, parágrafo 2º, achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame perante o respectivo juiz. Então, é só o juiz mandar uma precatória do juiz aqui, né, de uma cidade para outra, e dizer, por favor, faça aí a exibição dos livros. Porque o parágrafo 1º do 1191, ele fala assim, o juiz ou o tribunal que conhecer da medida cautelar pode, a requerimento ou ofício, ordenar que os livros sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária que pertença, né, para que não seja perdido o sigilo, para que seja analisado só aquilo ali que seja necessário, né, só naquele momento ali necessário. Nenhuma das alegações procede, pois não prevalece o sigilo dos instrumentos de escrituração nos casos em que a lei autoriza a sua exibição integral, bem como nas questões que envolvem sociedade, e o exame dos livros pode ser feito perante o juiz do local em que se encontrem. Letra C é a alternativa correta, a alternativa a ser marcada. É isso aí, não procede nenhuma das alegações. Procede somente a alegação de vedação à exibição integral, pois nas questões que envolvem sociedade, a exibição deve ser parcial. Não, 1191 é claro, a exibição é integral.
Procede somente a alegação do sigilo dos instrumentos de escrituração, pois, de fato, não se pode ser determinada coercitivamente a exibição integral, mas tal impedimento não obsta que os fatos que se pretendia provar através do exame sejam provados por outros meios. Não procede. Então, exibição de livros aqui, quando eu tenho, né, o enquadramento no artigo 1191, esse sigilo não prevalece. Pessoal, então essa foi a nossa primeira aula, teoria geral do direito empresarial. Você vê que existe aí um certo, como eu disse, uma certa forma da FGV cobrar, e é por isso que a gente estruturou esse curso para vocês com base na análise das questões. Eu espero que esteja tudo ok, espero que vocês tenham seguido bem aqui com a nossa aula, e a gente se encontra no nosso próximo momento.